Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Terminou agora em São Januário, vitória do Vasco por 3-0 sobre o Operário. Vasco chegando a 30 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, totalmente dentro do G4, aliás, agora brigando inclusive por título, né, na Série B, podendo abrir 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o que importa para definir quem vai subir ou não, né? Tombense ainda joga amanhã, Tombense joga no domingo, Sport joga amanhã, e vão ter que buscar o resultado para não deixar o Vasco desgarrar ainda mais dessa linha mais de baixo. Para o Vasco não... nesse momento, Vasco e Cruzeiro conseguem abrir uma vantagem muito boa em relação aos demais concorrentes e o Vasco numa situação confortável. O jogo do Vasco não foi bom, o jogo foi muito pobre. O Operário teve mais chance que o Vasco, finalizou mais do que o Vasco, até pelo menos metade do segundo tempo, e parece que cansou, né? A gente falava até que na live, o Operário parecia um pouco cansado, não conseguia mais fazer aquela pressão mais no alto, já tinha colocado bola na trave, e até a gente comentava, parecia até talvez um pouco mais conformado com 0-0. E aí foi exatamente o momento onde entrou o Palácios, que melhorou a dinâmica de meio campo do Vasco, principalmente depois da chegada do Raniel, que puxou o Figueiredo de volta para o lado. O Figueiredo tinha ido jogar de centroavante depois da saída do Getúlio, não tinha dado muito certo, o Vasco ainda não tinha encaixado. Depois que entra o Raniel mais na frente, o Palácios consegue controlar um pouco mais o meio campo, o Nenê abre de um lado, o Figueiredo do outro, e a entrada do Juninho, depois com quase uma última cartada ali do Maurício Souza, tornando o meio-campo do Vasco mais criativo e dando um gás novo para o Vasco. O Vasco conseguiu fazer 1-0 para variar, um cruzamento do Nenê para o Quinteiro marcar o seu primeiro gol. Se eu não me engano, a 9ª assistência, vou até confirmar aqui, a 9ª assistência do Nenê na temporada, principal garçom do time na Série B e no ano, e a 46ª assistência dele com a camisa do Vasco, o maior garçom do Vasco nesse século, disparado, com muita folga. Que a gente falava sempre, né? Bola no pé do Nenê é o que o Vasco tem. E o Vasco conseguiu abrir o caminho a partir disso, né? Fez 1-0 de cabeça, tem sido tradicional nesse time do Vasco, e logo depois um pênalti. E foi muito pênalti, numa jogada que o Raniel briga lá na frente, o zagueiro acaba dando com o braço, uma esticada do Conceição, o Vasco 2-0, e ali praticamente sacramenta a conquista dos 3 pontos. E aí no finalzinho, para coroar, né? Até brinquei aqui, antes de bater, eu falei, um 3-0 mentiroso numa sexta-feira à noite, com o Palácios metendo seu primeiro gol de falta em São Januário, é tudo que o torcedor quer e é tudo que o torcedor merece, né? Mais de 20 mil pessoas, mais uma vez, em São Januário, numa sexta-feira à noite, é porque o torcedor merece. E mereceu. O time, por si, pela bola que jogou, não merecia esse 3-0, muito longe. Era um jogo que a gente falava aqui, cara de 0-0, no máximo 1-0, a gente nem sabia para qual lado. Um 3-0 foi muito além do que o Vasco produziu e do que o Operário produziu. Mas bem dentro do que essa torcida realmente, torcida linda, estou vendo agora, mais uma vez a torcida lotando São Januário, merecia. Numa sexta-feira à noite, a noite vai ser longa na barreira do Vasco, com certeza, e com mérito. O Vasco teve o mérito principalmente depois do primeiro gol, das mexidas do Maurício Souza, entrada do Palácio. A gente citava aqui até no intervalo, o cara para mudar o jogo é o Palácios, que tem mais qualidade técnica para isso. Os outros, pode ser que um entre bem, outro não, e acabou que deu certo. O Peck saiu, o Peck não vinha bem na partida, o Vasco passou a ter o Palácio ali como referência, o Nenê mais aberto, e isso o Vasco ganhou qualidade. E exatamente foi num lance onde o Nenê estava aberto, depois de um escanteio, é verdade, que ele conseguiu o cruzamento para o Quinteiro fazer 1-0, e aí dali para frente virou outro jogo. Dali para frente, depois do 1-0, o Vasco tem uma tranquilidade, o Operário já estava cansado, não teve poder de reação, sai o segundo gol num pênalti, num lance, foi nem de construção, né? Foi mais isolado, e aí 2-0, São Januário lotado, difícil, aí virou pênalti para o Palácio, botar aquela bola no ângulo e fechar o 3-0. Uma noite que até os 33 minutos do segundo tempo se desenhava de uma maneira, termina de uma forma totalmente diferente, e para o Vascaíno, com muita alegria. Vitória importantíssima do Vasco para essa caminhada rumo ao retorno à Série A, e para dar moral para o time, para dar moral para os jogadores. Primeiro gol do Quinteiro, primeiro gol do Palácios,
Nenê, talvez no seu último ano de carreira como profissional ou nos seus últimos meses, contar que talvez ele jogue um pouquinho mais ano que vem, jogue Carioca ou algo do tipo, tá vivendo seu dia, mais um dia, né? Quase, não de despedida, mas tá curtindo bastante. Você vê o Nenê ali com a torcida e tal. É importante para ele. É importante para o jogador que ele é, a importância que ele tem no Vasco, apesar dos anos ruins do Vasco, que não são culpa do Nenê, pelo contrário, talvez tivessem sido piores sem ele, ou melhores se ele tivesse chegado antes, tanto em 2015 quanto no ano passado. Então, uma vitória importante para o Vasco, importante para trazer torcedor, torcida e jogador, manter essa união que o pessoal ficou meio em dúvida ali, como seria pós-Zé Ricardo, né? E o pós-Zé Ricardo até agora são 2 vitórias no comando do Maurício Souza e o Vasco estável dentro do G4, até com uma folga em relação aos demais.